E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma refutação ao canal Publicador do Reino. Eu vou deixar na descrição os links para as refutações anteriores que eu fiz ao canal Publicador do Reino em relação ao tema do escravo fiel e discreto. O assunto já está resolvido, ele foi absolutamente refutado. A única coisa que ele conseguiu apresentar foi a repetição dos mesmos argumentos já derrubados, tá? Mas ele está refutado já na questão do escravo fiel e ele vem tentar agora lançar uma refutação para mim em relação à ceia do Senhor. Eu não vou aqui analisar todo o vídeo dele porque é muito longo e tudo que ele fala é basicamente invenção dele, é dedução dele. Ele pega a Bíblia, ele inventa uma coisa com base no que o texto diz e com base nessa invenção que ele fez, ele cria doutrinas. Eu defendo que a ceia do Senhor é para todos os cristãos, para todos, porque a Bíblia diz que é para todos. E eu também defendo que aquilo que a Bíblia diz é para todos, a menos que a Bíblia diga que não é para todos. Ou seja, a menos que a Bíblia apresente a exceção, não há exceções. Mas o Publicador do Reino tem uma forma muito curiosa de pensar. Ele pensa justamente o oposto. Mas ele pensa justamente o oposto apenas e exclusivamente nessa questão da ceia do Senhor e eu vou mostrar isso para vocês. Porque em todas as outras questões, doutrinas e entendimentos, o Publicador do Reino pensa diferente. Mas nesse caso, na ceia do Senhor, ele pensa de uma forma exclusiva, com uma lógica exclusiva que contradiz todas as outras lógicas que ele usa em todos os outros pontos. Eu vou mostrar isso para vocês. E na verdade eu fiquei relutante em fazer essa refutação, até me pediram para fazer, mas eu disse, cara, eu não tenho paciência para isso, porque 99% do tempo o Publicador do Reino inventa argumentos que ninguém fez e refuta ali os duendezinhos da cabeça dele. E é o seguinte, ele finge que ele não está entendendo o argumento feito para poder ter o que dizer. Então, 90% do tempo em que eu faço um vídeo de refutação, eu fico dizendo que eu não disse o que o Publicador do Reino está tentando refutar. E isso é exaustivo para mim. Gente, eu não tenho paciência para isso. Mas enfim, já que as pessoas me pediram, eu estou fazendo isso pelas pessoas. Eu resolvi fazer essa refutação aqui. Os participantes dos emblemas da Santa Ceia são membros do Novo Pacto. E os membros do Novo Pacto são participantes da chamada celestial. O que está em disputa aqui é justamente se os que possuem esperança terrestre devem tomar dos emblemas, sendo eles mesmos parte do Novo Pacto. Bem, eu acho que deve ter sido um erro de edição aqui, mas tudo bem, eu vou deixar pra lá. Isso aqui não vem ao caso. Eu digo isso porque ele vai defender no vídeo que a grande multidão não faz parte do Novo Pacto. Bem, então deve ser um erro de edição aqui dele. Tá, mas vamos ao que interessa então. O que eu vou mostrar pra vocês é que o Publicador do Reino usa expressões que não estão na Bíblia. E com base nessas expressões, ele cria doutrinas. Isso é muito perigoso, gente. Porque isso é um trampolim para que você comece a criar entendimento sem base bíblica. Visto que a expressão foi inventada fora da Bíblia, ela começa a abrir portas para que a gente comece a pensar coisas que a Bíblia também não está falando. Entendeu o ponto? Veja só o que ele disse. Se os que possuem esperança terrestre devem tomar dos emblemas. E aqui já está o erro. O Novo Testamento não menciona essa expressão esperança terrestre em nenhum momento. E nas vezes em que o Novo Testamento ali menciona a grande multidão, menciona os 144 mil, que é no livro de Apocalipse, nada é dito sobre o Novo Pacto. Nada. Absolutamente nada. A ceia do Senhor e o Novo Pacto não aparecem em nenhum contexto onde se menciona exclusivamente ir para o céu ou ficar na terra. E aqui está o ponto. Isso aqui já derruba o argumento total do Publicador do Reino, porque ele está usando expressões que a Bíblia não apresenta. A Bíblia não fala disso. O Novo Testamento não fala disso. Tudo isso é dedução da organização Torre de Vigia, que é de onde o Publicador do Reino tira todo esse pensamento e essa argumentação. Nada disso está na Bíblia. Nada disso está na Bíblia. Asseveramos que não, e vamos provar isso agora. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, o tipo de argumento que ele usa, ele é um argumento terceirizado. Ele pega um texto bíblico, ele infere uma conclusão que vem dele e não da Bíblia, com base naquele texto, e com base nesta dedução, nesta conclusão que ele fez a partir do texto, ele cria outra conclusão. Então essa outra conclusão vira doutrina. Só que esta outra conclusão não é baseada no texto, ela é baseada naquilo que ele concluiu a partir do texto. Isso é muito semelhante à fofoca. Uma coisa é você concluir algo com base no que eu te falei. Outra coisa é você concluir algo com base na conclusão que alguém fez a partir do que eu te falei. E aí a pessoa já acrescentou outras coisas. Então você não conclui algo com base em fato. Você conclui algo com base na conclusão subjetiva de outra pessoa que ouviu de outra pessoa algo. Teologicamente falando, isso é muito sério. É exatamente assim que surgem as tradições de homens. Primeiro, o livro de Hebreus.
Bem, o objetivo do novo pacto é claramente explicado no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Ele é principalmente explicado lá no livro de Jeremias, capítulo 31, dos versículos 31 ao 34. E você ignora isso completamente e diz que isso não é bem assim, né? Vamos ler. Tá bom, aqui ele vai cometer um erro bárbaro, gente. Ele vai pegar Hebreus, capítulo 9, versículo 15, vai dar a interpretação que ele quer para esse texto e vai pegar os outros 99% do capítulo 9 e do capítulo 10 de Hebreus e vai jogar no lixo. Ou seja, vai ignorar todo o capítulo 9, vai ignorar todo o capítulo 10 e eu vou repetir isso porque ele não vai entender. Ele é surdo. Vai ignorar todo o capítulo 9, vai ignorar todo o capítulo 10, ou seja, 99% do conteúdo. E vai focar apenas na metade do versículo 15 e vai dizer que apenas o versículo 15 se aplica exclusivamente aos 144 mil. Mas que todo o capítulo 9, todo o capítulo 10, 99% dos capítulos se aplicam a todo mundo. Mas o versículo 15 do capítulo 9 se aplica exclusivamente aos 144 mil. É isso que ele vai defender. Eu vou mostrar aqui que isso é inconsistente e não apenas inconsistente, é uma hipocrisia. E não apenas hipocrisia, isso é heresia, isso é uma negação de Cristo. O publicador do reino se torna agora um anticristo. De modo que é por isso que ele é mediador de um novo pacto, a fim de que, por ter havido uma morte para o seu livramento, por meio de resgate das transgressões sob o pacto anterior, os chamados recebessem a promessa da herança eterna. Então, vemos a conjunção explicativa aqui. Por isso, Jesus mediou o novo pacto com um objetivo claro, a saber, que os chamados recebessem a herança. Não mesmo, senhor publicador do reino do diabo. O publicador do reino pulou metade do versículo. O versículo diz, por isso que ele é mediador de um novo pacto, a fim de que, olha agora, por ter havido uma morte para o seu livramento por meio de resgate. Então veja aqui que a carta aos Hebreus relaciona um novo pacto com o resgate. Mas agora você que acreditou no publicador do reino, que achou que o argumento dele fez sentido, eu quero que você reflita no seguinte. Veja essa pergunta. O resgate e o livramento da morte é apenas para os 144 mil ou é também para a grande multidão? Quer dizer que a grande multidão não tem livramento. Ela não tem o perdão de pecados, publicador do reino. Porque é isso que o texto está dizendo. Só que essa parte você simplesmente comeu, omitiu. Por quê? Quer dizer que para ter herança eterna, você precisa ser um chamado, mas para ter o perdão de pecados você não precisa? Engraçado, né? Porque aqui fala dos chamados e da herança eterna. E você diz que isso tem a ver com a vida celestial e com 144 mil. Mas quando fala ali de livramento por meio de resgate, você aplica isso a todos e não apenas aos 144 mil. Quer dizer então que os membros da grande multidão não precisam fazer parte do novo pacto, mas ainda assim terão seu perdão de pecados, sendo que esta é justamente a prerrogativa dessa nova aliança, desse novo pacto, mas eles não podem ir para o céu porque eles não fazem parte do novo pacto? Gente, que absurdo! O que o publicador do reino está tentando defender é o seguinte, algumas prerrogativas do novo pacto são exclusivas, outras não são. Ou seja, você pode ter algumas prerrogativas do novo pacto sem fazer parte do novo pacto. Mas outras prerrogativas você só terá se fizer parte do novo pacto. Por exemplo, ir para o céu. Você só vai para o céu se você fizer parte do novo pacto, mas quanto ao perdão de pecados, aí não precisa fazer parte do novo pacto para ter o perdão de pecados. Meu Deus do céu, tchê, mas isso é de moer o fígado, cara. Como é que uma pessoa consegue defender uma besteira dessas, cara? O novo pacto é para os chamados. Por enquanto, eu não vou tratar aqui no que tange a quem se refere o termo ali chamados, porque isso agora não é relevante. Posteriormente eu vou falar disso. Eu vou ler esse texto aqui na versão King James em português, que tem uma tradução mais clara, que diz assim, ó. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, ou novo pacto, mesma coisa, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele, Cristo, morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Por isso, Jesus mediou o novo pacto com um objetivo claro, a saber, que os chamados recebessem a herança. O motivo para o novo pacto não é apenas que os chamados herdem a herança eterna, é também o resgate por todas as transgressões, publicador do reino. Então, aquelas pessoas que viveram durante o tempo da antiga aliança, elas participavam cerimonialmente ali da aliança. Se elas não participassem daquela aliança, elas não estavam na aliança.
E aquela aliança projetava, antitipicamente para o Cristo. Mas o ponto é que a expressão ali usada significa herança eterna e não vida celestial. Ali relaciona os chamados com a herança eterna. A herança eterna é para todos aqueles que aceitaram o Cristo, não apenas para 144 mil. Herança eterna não é sinônimo, pelo menos não necessariamente, de vida celestial. E mais à frente eu vou mostrar isso. E ainda vale salientar que ali não diz 144 mil, ali diz chamados. O publicador do reino pegou esse texto e concluiu que os chamados são apenas os 144 mil. Esta foi a conclusão dele. Mas não é isso que o texto diz. Você entendeu o que eu estava falando lá no início? Ele conclui uma coisa a partir do que ele leu e depois ele usa essa conclusão para concluir outra coisa. O texto não está falando dos 144 mil. O texto está falando de chamados. E o texto tampouco está falando de vida celestial, mas está falando da herança eterna. E o texto também não está falando que a grande multidão não participa do novo pacto. Tudo o que o publicador do reino está concluindo é absolutamente subjetivo. Nada do que ele está dizendo para vocês é objetivo. É o que a Bíblia está dizendo. Não, é o que ele está deduzindo a partir daquilo que ele deduziu que a Bíblia diz. Nós precisamos, nesse assunto, de uma conclusão objetiva. Esse texto não diz que a grande multidão não participa do grupo dos chamados. Esse texto não fala de vida celestial. Esse texto apenas diz que os chamados, de fato, participam do novo pacto. E, gente, não adianta eu explicar para o publicador do reino que ele finge que ele não entende. Eu não estou dizendo que os membros dos 144 mil não participam do novo pacto. E, gente, a única coisa que o publicador do reino conseguiu mostrar é que os 144 mil participam do novo pacto. E que o novo pacto é necessário para que os 144 mil obtenham a herança eterna. A única coisa que ele conseguiu argumentar foi isso. Só que ninguém está contradizendo isso, seu cabeçudo. Publicador do reino, escute o que eu vou te falar. Aprenda a ouvir e a entender os argumentos das pessoas. Ouça as pessoas que discordam de você, não apenas 30% do que elas dizem e concluindo os outros 70% com base no que os duendes da tua cabeça dizem para ti. Não. Ouça o que as pessoas têm a dizer para ti e entenda o argumento delas. Eu sei que isso é impossível de você fazer nesse momento porque você é um fanático religioso, um lambe-botas, cheira-peido, bajulador do corpo governante. Eu até acho que é possível que venha o dia em que o corpo governante mudará isso. E esse dia vai acontecer quando tiver tanto ungido tomando ali da ceia, e esse número vai passar muito o número de 144 mil, e aí o corpo governante não vai ter mais outra opção a não ser dizer que a ceia é para todos. Se chegarmos a esse dia, eu vou te esfregar isso na tua cara, e tu vai enfiar o rabinho no meio das pernas, sair de fininho igual a uma cadela sarnenta, sem querer ofender as cadelas sarnentas, assim como fez o Rochedos Escondidos, que igual a uma cadelinha sarnenta, enfiou o rabinho no meio das pernas e fugiu quietinho, como se nunca tivesse dito o que disse, quando falou que eu estava errado, que eu era apóstata, em relação a quem será ressuscitado ou não, em relação aos habitantes de Sodoma e Gomorra, que eu tinha dito que eles seriam ressuscitados, e o Rochedos Escondidos fez refutações à minha pessoa, me chamando de apóstata, até que o corpo governante mudou isso, e ele, igualzinho a uma cadela sarnenta, enfiou o rabinho no meio das pernas, isso sem querer ofender as cadelinhas sarnentas, que são bichinhos indefesos, não pessoas más. E esse Rochedinhos Escondidos, o Gadochedos Escondidos, fugiu como se nunca tivesse dito o que disse. E se escondeu atrás do publicador do reino. E agora existem duas cabeças de gado, porque estes são gado, estes não são ovelhas. Existem duas cabeças de gado, o Gadochedos Escondidos e o publicagado do reino trabalhando juntos. E estes nunca me pediram perdão pelo que falaram de mim. O Gadochedos Escondidos mentiu ao meu respeito, dizendo que eu defendia transexualismo, que eu defendia bestialidade. Eu nunca defendi isso. E mais outras coisas que ele disse que eu defendi. Eu nunca defendi o que ele disse que eu defendi. E ele nunca me pediu perdão quando o corpo governante me deu razão. E nunca vai pedir, e nem espero que peça e nem aceito mais. Então eu digo pra ti, publicador do reino, o dia que isso mudar, se é que isso vai mudar, mas eu acredito que bem no futuro, daqui a muitos anos, talvez décadas, isso possa mudar. Se isso um dia mudar, eu vou te esfregar na tua cara. E tu vai ter que pedir dissociação das testemunhas de Jeová. Tá certo? Porque desassociado pra Jeová tu já está. Porque tu é um herege. E quem eram os chamados que Paulo identifica aqui como objeto do novo pacto? Na carta aos Hebreus, sempre que Paulo usa o verbo chamar em relação aos cristãos,
Ele o usa exclusiva e especificamente para os irmãos ungidos de Cristo. Em nenhum momento a palavra chamados exclui os membros da grande multidão. Em nenhum momento, na Bíblia inteira, a palavra chamados exclui os membros da grande multidão. Publicador do Reino, ouça o que eu vou te falar. Eu sei que é difícil, mas ouça. Quanto a se os 144 mil são chamados ou não, eu não tenho dúvida disso. E quanto a se Paulo se referiu a esses como chamados, eu também não tenho dúvida disso. Mas esse não é o assunto e isso não refuta nada. Tu não pode usar esse argumento para dizer que a grande multidão não é de chamados. O que é que significa ser um chamado? Leia comigo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, dos versículos 17 ao 24. E aqui a gente vai entender o que é que significa ser chamado. Será que significa ir para o céu? Veja só, diz ali, ó. Contudo, que cada um ande conforme a porção que Jeová lhe deu, conforme Deus o chamou. E assim dou esta ordem em todas as congregações. Alguém já era circuncidado quando foi chamado, que não desfaça a circuncisão. Alguém era incircunciso quando foi chamado, não seja circuncidado. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão não significa nada. O que importa é a obediência aos mandamentos de Deus. Que cada um permaneça no estado em que foi chamado. Você foi chamado quando escravo? Não se preocupe com isso, mas, se puder ficar livre, aproveite a oportunidade, pois todo aquele que era escravo quando foi chamado no Senhor é agora o liberto que pertence ao Senhor. Igualmente, aquele que era livre quando foi chamado é agora escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um preço. Parem de se tornar escravos de homens. Irmãos, que cada um permaneça diante de Deus no estado em que foi chamado. Olha que interessante isso. Paulo relaciona aqui ser chamado com a obediência aos mandamentos de Deus, ser escravo de Cristo e ser comprado por um preço. Eu te pergunto, publicador do Reino, os membros da grande multidão não precisam obedecer aos mandamentos de Deus? Os membros da grande multidão não são escravos de Cristo? Os membros da grande multidão não foram comprados por um preço? Porque é isso que você está dizendo. Se os chamados são apenas e exclusivamente os 144 mil, os membros da grande multidão não foram comprados por um preço, não precisam obedecer a Deus, aos mandamentos de Deus, e não são escravos de Cristo. Ou seja, nem cristãos eles são. Aí, de fato, eu concordo contigo. Se os membros da grande multidão não são cristãos, aí eles não devem tomar da ceia do Senhor. Aí eles não participam no novo pacto. Mas aí eles não são cristãos. Só que você não aceita isso. E agora, descasca esse abacaxi. Então, ser chamado significa simplesmente ser convidado no espírito para ser seguidor de Cristo. A pessoa se sente atraída à mensagem de Cristo, passa a amar o Cristo e decide obedecer e seguir a Jesus Cristo. Isso é ser chamado. Isso significa ter a chamada celestial. A chamada celestial não significa necessariamente ir para o céu. Assim como armazenar tesouros no céu não significa literalmente tesouros no céu, mas significa tesouros espirituais, ou seja, a relação da pessoa com Deus. Todo cristão recebe, em certo sentido, a chamada celestial. Por quê? Porque todos nós, cristãos, somos chamados para servir a Deus. Nós sentimos a necessidade de agradar a Jeová. Nós queremos servir a Jeová. Então, esta é a chamada celestial. Chamada celestial porque ela vem de Deus, ela procede de Deus. Ela é celestial, ela não é carnal, ela não é física, ela é espiritual. Ela é celestial, ela procede de Deus, ela procede dos céus. Vejamos as ocorrências no livro de Hebreus. Em Hebreus 2:11, Jesus chama alguns de seus irmãos. Gente, isso aí não é nem argumento, tá? Vou até pular isso aí porque não é nem argumento. Em Hebreus 3:1, lemos sobre os participantes da chamada celestial. Chamada celestial não significa necessariamente ir para o céu. Agora, quanto ao fato de que os 144 mil são chamados, isso não há dúvida. A questão é, por que é que os membros da grande multidão não são chamados se eles também aceitaram o resgate de Cristo? E a Bíblia relaciona aceitar o resgate de Cristo, ser comprado pelo resgate, ser escravo de Cristo com ser chamado. Essa é a questão. Hebreus 5:4. Há Jesus sendo chamado para ser sumo sacerdote, e por extensão, o mesmo raciocínio vale para os demais sacerdotes de Cristo no céu. Tá, com todo respeito, pega essa extensão e enfia na tomada. Não me interessa o que tu acha que é extensão, interessa o que a Bíblia está dizendo. Tá, isso aqui 90% do que ele está falando é invenção dele. A Bíblia não diz em nenhum momento que os membros da grande multidão não são chamados. E agora eu quero fazer uma pergunta para você, publicador do Reino. Você não é chamado, não? Você não recebeu nenhum chamado celestial, não?
Ah, não recebeu não. Então você é cristão penetra. Porque existem dois tipos de pessoa que entram em um determinado lugar. Quem foi chamado para estar ali ou quem é penetra. Se você não é chamado, você é penetra. Então já sabe, se você quer entrar numa igreja e você não foi chamado para ir lá, convide o publicador do reino porque ele acha um jeito de entrar na igreja como penetra. Tá aí, o publicagado do reino agora é o cristão penetra. Ótima expressão. O publicagado do reino agora é um cristão penetra. Ele não é chamado, ele é penetra. Entendeu? Ele entrou ali de intrometido. Só que não te ilude, publicador do reino. Porque se você não foi chamado para ser seguidor de Cristo e você é um cristão penetra, reflita nesse texto. Mateus, capítulo 22, versículo 14. Porque há muitos convidados, ou chamados, né? Mas poucos são escolhidos. Então, se você é convidado para uma festa, você é chamado para uma festa. Mas quem será escolhido para permanecer na festa? Aí é outra questão. O publicador do reino nem convidado foi. Nem convidado foi. Ele entrou na festa de penetra. Ele é um cristão penetra. Quanto à questão de que os membros dos 144 mil foram chamados, quanto a isso eu não tenho dúvida alguma. E isso o publicador do reino conseguiu provar. Agora o publicador do reino não conseguiu provar em nenhum momento porque é que os membros da grande multidão não são chamados. E é justamente este o ponto. Quanto a se os membros dos 144 mil são chamados, quanto a isso não há dúvida. Eu nunca sequer argumentei isso. E esse é o motivo pelo qual eu não queria dar essa resposta para o publicador do reino. Porque eu gasto 90% do meu tempo dizendo que eu não fiz o argumento que ele está tentando refutar. E que o que ele está argumentando e provando não invalida a minha tese em momento algum. Por exemplo, o texto de Hebreus 9,15 fala da herança eterna, né? Só que a Bíblia diz que os membros da grande multidão terão a herança eterna. Vamos ler isso na Bíblia, quer ver? Ó? Mateus 25:34. Esse texto, as testemunhas de Jeová aplicam à grande multidão, tá certo? Diz assim, ó. Vinde, vós os que têm sido abençoados por meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Hebreus 9,15 mostra os chamados para a herança eterna. Hebreus 9,15 mostra os chamados para a herança eterna. Herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Isso é dito por Jesus, segundo o que entendem as testemunhas de Jeová, em relação aos membros da grande multidão. Então afirmo, a Bíblia não diz que os membros da grande multidão não foram chamados, e a Bíblia diz que eles herdam o reino, eles também têm parte na herança eterna. Isso é dito por Jesus em Mateus capítulo 25, versículo 34. Portanto, há diversas passagens neotestamentárias que relacionam o novo pacto apenas com a esperança celestial. Em nenhum momento você leu um texto sequer que mencionasse esperança celestial. Vocês perceberam isso? Em nenhum momento ele leu um único texto onde aparecesse a expressão esperança celestial. Em nenhum momento. E aí ele fala que tem muitos textos que falam isso. Engraçado porque ele não leu nenhum desses textos. Não mesmo. O que a Bíblia relaciona é a vida eterna, a herança eterna com o novo pacto, o perdão de pecados com o novo pacto. A questão não é, me mostre um texto excluindo os que possuem esperança terrestre do novo pacto. A verdadeira questão é, me mostre um texto incluindo as outras ovelhas no novo pacto. Ah, gente, me perdoa, que argumento esdrúxulo. Publicador do reino, deixa de ser hipócrita. Tu não usa esse argumento pra nada mais a não ser pra esse assunto. Me mostra um único texto na Bíblia que diga que a grande multidão tem que ir fazer discípulos. Não tem. Então deixa de ser hipócrita, publicador do reino, e para de pregar, porque isso é tarefa dos 144 mil. Segundo ensina a liderança da tua religião. E a Bíblia também diz isso, porque em Apocalipse 12:17 diz que os 144 mil são aqueles que observam os mandamentos de Deus e têm a obra de dar testemunho de Jesus. São 144 mil que têm essa obra. Você não tem, publicador do reino. Então você vai pregar por quê? Se apenas os 144 mil poderiam participar da ceia do Senhor, então só os 144 mil poderiam pregar e dar testemunho de Jesus. Porque é isso que a Bíblia diz. Então, publicador do reino, ou tu para imediatamente de pregar, ou tu dá um jeito de ir de penetra pro grupo dos 144 mil, porque tu é bom de penetra, né? Nem chamado para ser seguidor de Cristo tu recebeu e tu já te considera um, né? A questão não é, me mostre um texto excluindo os que possuem esperança terrestre do novo pacto. A verdadeira questão é, me mostre um texto incluindo as outras ovelhas no novo pacto. Todas as leis do Novo Testamento são só para os ungidos?
É claro que não, elas são para todos os cristãos, incluindo para os membros da grande multidão. Engraçado que a única lei que não é para todos os cristãos é a lei da ceia do Senhor. Cara, que bizarro isso, cara. Que bizarro isso, cara. Meu irmão, eu não consigo acreditar que alguém defenda isso, cara. E ainda me usa um argumento esdrúxulo desse. A questão não é, me mostre um texto excluindo os que possuem esperança terrestre do novo pacto. A verdadeira questão é, me mostre um texto incluindo as outras ovelhas no novo pacto. Tá, eu vou provar isso em relação a duas passagens da Bíblia. Uma é direta e a outra é indireta. Tá, eu vou te dar o que você pediu e você ainda assim não vai acreditar. E vai ficar claro para todo mundo que você é um hipócrita. Você não acredita na Bíblia, você acredita no corpo governante. Veja só, esta é a miniatura do vídeo dele. Diz assim, ó, o título do vídeo, ó. Comer da ceia do Senhor não é para todos os cristãos. Só que Jesus disse exatamente o contrário. Veja comigo o texto de Mateus 26, 26 e 27, que diz assim, ó, Jesus dizendo, ao continuarem a comer, Jesus tomou um pão e, depois de proferir uma bênção, partiu-o e dando aos discípulos, aqui não diz apenas aos 144 mil, aos discípulos. O termo usado aqui pelo evangelista é discípulos, não diz apenas 12 apóstolos. Você se considera um discípulo de Cristo, publicador do reino? Você é discípulo de Cristo porque eu me considero um discípulo de Cristo. Pelo menos eu me esforço para ser um discípulo de Cristo. Então Jesus disse assim, tomai, comei. Isso significa meu corpo. Tomou também um copo e, tendo dado graças, deu-lhe dizendo, bebei dele. Alguns de vós, diz ali, né? Alguns de vós. É isso que diz ali, publicador do reino? Não, não é isso que diz. Todos vós. Todos vós. Todos quem? Todos os discípulos. Todos os discípulos devem tomar da ceia do Senhor. Vamos fazer o argumento então. Premissa 1. Todos os discípulos de Cristo devem tomar da ceia do Senhor. Premissa 2. Os membros da grande multidão são discípulos de Cristo. Logo, os membros da grande multidão devem tomar da ceia do Senhor. A primeira premissa é aprovada por Mateus capítulo 26, versículos 26 e 27. A segunda premissa é aprovada por Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Logo, a conclusão é inevitável. O publicador do reino vai aceitar isso? Não, ele não vai aceitar. Bom, então eu não tenho mais o que falar. Se ele não aceita que Jesus disse e ensinou que todos os discípulos devem tomar da ceia do Senhor, o que é que eu, mero mortal, imperfeito, pecador, posso apresentar como prova para o publicador do reino quando ele não aceita provas nem de Jesus Cristo? Não existe um sequer. Não há nenhum evangelista, apóstolo no Novo Testamento aplicando o novo pacto, aqueles que possuem esperança terrestre. E nem precisa fazer essa observação, porque Jesus disse que a ceia é para todos os discípulos. Se Jesus disse que a ceia é para todos os discípulos, caso haja uma exceção, essa exceção tem que ser adicionada. Porque o único lugar onde existe uma exceção para a lei de Jesus de que todos os discípulos deveriam tomar da ceia do Senhor é na tua cabeça e na cabeça do corpo governante. Porque a Bíblia não apresenta essa exceção. Jesus disse que todos os discípulos deveriam tomar da ceia. Esta é uma lei. Caso haja uma exceção para essa ordem de Jesus, tal exceção deveria estar clara no Novo Testamento. Não existe essa exceção no Novo Testamento. Então, de fato, é você quem precisa apresentar a exceção. E publicador do reino, tu sabe disso, porque tu não usa esse raciocínio que tu usou aqui, tu não usa para nada mais. E se fosse qualquer outro assunto que uma pessoa usasse esse raciocínio contra você, em qualquer outro assunto, você diria a mesma coisa, que esse raciocínio é absurdo. Esse é o único lugar, o único assunto no qual você usa esse raciocínio. E outra coisa, você está pedindo uma coisa que não está na Bíblia. Porque a expressão esperança terrestre não aparece na Bíblia. Me refiro aqui às escrituras gregas. Assim como tampouco a expressão esperança celestial tampouco aparece na Bíblia. O que a Bíblia fala é de uma profecia que nos fins dos tempos surgiria uma grande multidão. E essa grande multidão sobreviveria na terra à grande tribulação. É só isso que a Bíblia diz. A Bíblia não fala esperança terrestre. A Bíblia fala herança eterna, herdai o reino, a vida eterna. É só isso que a Bíblia fala. Bom, então vamos acessar aqui o CD-ROM da biblioteca Torre de Vigia e vamos digitar ali para a gente buscar Apocalipse, capítulo 7, versículos 14 e 15, tá bom? Vamos ver então o que diz a tradução do Novo Mundo sobre a grande multidão e o novo pacto. Então aqui nos versículos 14 e 15, nós temos as palavras ali sobre a grande multidão. Na verdade é desde o 13 até o 17. E diz ali, ó, esses são os que saem da grande tribulação,
Eles lavaram suas vestes compridas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Tá, e essa letra M pequena aqui que tem do lado dos versículos é uma referência cruzada. É um link que cruza a informação com outras partes da Bíblia. Tá vendo a letra M ali? Pois é, essa letra M vai mostrar para nós quais outros textos da Bíblia estão se conversando com essas palavras aqui, ditas a respeito da grande multidão. Quando a gente clica no M, aparece a referência cruzada com Hebreus 9,14. Vocês podem ver claramente. O que é que isso significa? Isso significa que os tradutores, da tradução do Novo Mundo, entendem que Hebreus 9,14 está relacionado com as palavras ditas a respeito da grande multidão, certo? Ou seja, que os membros da grande multidão lavaram suas vestes, e as embranqueceram no sangue do Cordeiro, que prestam serviço sagrado a Deus dia e noite, tá bem? Então, quando a gente clica aqui sobre Hebreus 9,14, a gente chega lá no texto de Hebreus e diz assim, quanto mais o sangue do Cristo, que por meio de um Espírito eterno se ofereceu a Deus, sem defeito, purificará de obras mortas a nossa consciência para que prestemos serviço sagrado ao Deus vivente, igual se diz da grande multidão. E logo em seguida, lá no versículo 15 ali, que é o texto que o publicador do reino leu, diz assim, é por isso que ele é mediador de um novo pacto. Ou seja, a própria tradução do Novo Mundo faz relação entre aquilo que se diz da grande multidão e aquilo que se diz como prerrogativa do novo pacto. Pessoal, então vamos fazer uma análise aqui de Hebreus capítulo 9 e 10, e eu vou mostrar para você que o publicador do reino pegou apenas parte, 1% do capítulo 9 e 10 de Hebreus e aplicou só isso apenas para os 144 mil, que ele chama de ungidos. Vamos ver então ali, No capítulo 9, versículo 20, logo após falar do novo pacto, diz assim que este é o sentido do novo pacto. Veja só, versículo 20, 9, versículo 20, diz assim: Este é o sangue do pacto que Deus preceituou para vós. E ele aspergiu igualmente com sangue a tenda e todos os vasos do serviço público. Olha o 22. Sim, quase todas as coisas são purificadas com sangue, segundo a lei. E a menos que se derrame sangue, não há perdão. No caso aqui, perdão de pecados. Então esse é o sentido do novo pacto. O perdão de pecados. Só que o publicador do reino diz que a grande multidão não tem nada a ver com o novo pacto. Ela não participa do novo pacto, ela só se beneficia dele. Entendeu o ponto? O publicador do reino diz que a grande multidão não participa do novo pacto, mas ela se beneficia dele. Ou seja, isso faz tanto sentido quanto o publicador do reino casar com a Gretchen, mas eu me tornar o pai adotivo da Tammy. Mas aqui que está o ponto para pensar. Se a grande multidão tem o benefício do novo pacto, ou seja, ela tem o perdão de pecados, mas ela não participa do novo pacto, que é justamente onde o perdão de pecados é a prerrogativa, então a conclusão a que se chega é que o novo pacto não significa muita coisa. Porque segundo o que ensina o publicador do reino, eu não preciso participar do novo pacto para usufruir do novo pacto. Certo? Ou seja, eu posso ter o perdão de pecados sem participar do novo pacto. E se é assim, então eu também posso reinar com Cristo nos céus, ir para o céu, sem participar do novo pacto. Ué, por que uma das prerrogativas do novo pacto é só para os ungidos, mas a outra prerrogativa do novo pacto não é? Por que é que a grande multidão colhe os benefícios do novo pacto, mas só metade dos benefícios? Porque, segundo diz o publicador do reino, uma das prerrogativas do novo pacto é reinar com Cristo nos céus. Eu discordo disso, mas o publicador do reino ensina que é isso. Engraçado, porque a outra prerrogativa do novo pacto, e isso é bíblico, é o perdão de pecados. Quer dizer que eu não preciso fazer parte do novo pacto, mas posso ter perdão de pecados. Agora, se eu quiser ir para o céu, aí eu tenho que fazer parte do novo pacto, porque senão eu não consigo atingir isso. Publicador do reino, tu fuma o quê, cara? Olha o tipo do raciocínio que tu tá usando, cara. Meu Deus do céu, não é possível que alguém acredite nisso, não é possível. Vamos continuar lendo ali o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no versículo 26 diz assim, Senão, teria de sofrer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, ele, Cristo, se manifestou uma vez para sempre, na terminação dos sistemas de coisas, para remover o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Isso aqui tem a ver com o novo pacto. Esta é a prerrogativa do novo pacto. Isto é o sentido do novo pacto. Isso aqui é só para os ungidos, publicador do reino. Só na tua cabeça. Seguindo no 27, diz assim... E assim como está reservado aos homens morrer uma vez para sempre, mas depois disso um julgamento, assim também foi oferecido Cristo uma vez para sempre, para levar os pecados de muitos. Esses muitos aqui, são aqueles muitos que depositam fé nele, ou são apenas os 144 mil? Não é possível que alguém ache que esses muitos são apenas os 144 mil.
E é isso que eu estou dizendo. O publicador do reino ignorou todo o capítulo 9 e pegou apenas uma frase do versículo 15. Evidentemente, Cristo leva os pecados da grande multidão. Evidentemente, gente. Pelo amor de Deus, é anticristão você dizer o contrário. Até a organização Torre de Vigia admite isso, conforme eu mostrei ali na referência cruzada de Apocalipse 7 com Hebreus 9,14. Ora, se ele leva os pecados da grande multidão, então a grande multidão herda o reino. Seguindo a leitura. E na segunda vez que ele aparecer, será a parte do pecado e para os que seriamente o procuram para a sua salvação. Quem é que procura Cristo para a sua salvação? Apenas os 144 mil? Não. Todos os cristãos. Todos os discípulos, incluindo os membros da grande multidão. Por quê? Porque se a grande multidão não procura Cristo para a sua salvação, ela não será salva. E eu não sei como eu poderia fazer um argumento mais persuasivo do que esse. Evidentemente, aqui o novo pacto se aplica à grande multidão. Evidentemente, gente, a todos os cristãos que depositam fé em Cristo. O publicador do reino ignorou 99% do capítulo 9 e do capítulo 10. Pessoal, eu não vou fazer uma análise aqui profunda do capítulo 10, eu vou deixar que você faça isso. E eu vou te sugerir o seguinte, leia o capítulo 10 e me diga por que é que isso não se aplica em nada à grande multidão. Eu vou tratar de um ponto apenas do capítulo 10. Tá certo? Que é Hebreus 10, 24 e 25, que é um texto bem conhecido para as testemunhas de Jeová. Diz assim, Hebreus 10, 24 e 25. Isso aqui em relação ao novo pacto. Tudo isso aqui no contexto do novo pacto, tá bom? Diz assim, ó. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e a obras excelentes, não deixando de nos ajuntar, como é costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros. Só os 144 mil, tá? Segundo o publicador do reino. E tanto mais quando vede chegar o dia. Pergunto para o publicador do reino, isso aqui no contexto do novo pacto se aplica apenas aos 144 mil, publicador do reino? Se o novo pacto se aplica apenas aos 144 mil, que é o contexto aqui de Hebreus, segundo o que você disse, então você não pode nem mesmo ir às reuniões, publicador do reino, porque esta lei é apenas para os 144 mil. Você que não é membro dos 144 mil, pare imediatamente de ir às reuniões. Isso não é para você e você está proibido de fazer isso. Viu só a implicação de acreditar no publicador do reino? É isso. Você não pode se reunir, não pode congregar, porque isso é só para os 144 mil, segundo ensina o publicador do reino. É o contexto do novo pacto, meu irmão. Mas o que é que o publicador do reino vai fazer? Ele vai tratar os capítulos 9 e 10 de Hebreus em sua plenitude como se aplicando a todos os cristãos, incluindo os membros da grande multidão, mas exclusivamente e uma exceção bem peculiar de Hebreus capítulo 9, versículo 15. Ah não, ali fala só dos 144 mil. Esse é o publicador do reino. Tá certo, gente? O vídeo já tá longo, eu não gosto de fazer vídeo longo, eu termino por aqui. Espero que você tenha gostado dessa análise. Um grande abraço e até a próxima.